Olá, bom dia. Nessa manhã, vamos falar no Evangelho, no capítulo 28, do versículo 11 até o 15, certo? Aonde fala sobre más aceitações, invenções, conversas que às vezes, mentiras que duram, às vezes, a vida inteira de pessoas de gerações e gerações e vai passando até para os dias de hoje. Certo? Na ressurreição de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ressurreiçou, na ressurreição dele, certo? O que aconteceu? Tinha soldados da guarda ali para vigiar o corpo dele, certo? Para cuidar, porque eles estavam com medo que os discípulos fossem lá e roubassem o corpo de Jesus Cristo. E o que aconteceu? A pedra foi removida do sepulcro, Jesus saiu, e aqueles soldados da guarda foram até onde? Foram até os anciãos da igreja, até os principais, até as autoridades. Se fosse nos dias de hoje, seriam quem? Aqui diz, ó, príncipes, acontecimento, aos príncipes dos sacerdotes. Eles foram contar o que aconteceu. O que é? Se fosse nos dias de hoje, seriam pastores, seriam bispos, padres, seriam todas essas pessoas, certo? E o que aconteceu? E eles ofereceram dinheiro para aqueles guardas, uma soma grande de dinheiro. E aqueles guardas pegaram aquele dinheiro, certo? E fizeram o quê? Saíram mentir que os discípulos tinham ido à noite e ter roubado o corpo de Jesus. E isso é divulgado até os dias de hoje. Uma mentira. Certo? Assim, o que aconteceu? Eles estavam preocupados. Mas se as autoridades chegar, o que nós vamos dizer? Eles iam mentir. Por quê? Porque tem pessoas que não aceitam a correção, que não aceitam a verdade das escrituras, palavras, que mentem. Tem medo, às vezes, de dizer a verdade. Mas as autoridades vão nos processar, vão nos prender. Não existe você prender ou ser processado, falar a verdade. Certo? Aqui Jesus nos ensina a falar a verdade nas escrituras, a evangelizar as pessoas, ensinar as pessoas. E aqueles guardas fizeram o quê? Aceitaram. Você veja bem, eles eram guardas, eles eram os policiais. Certo? Eu só troco uma coisa pela outra, mas como existem guardas hoje, policiais hoje, o que aconteceu? Aceitaram. O que é você aceitar algo nessa vida? É corrupção? É você mentir? É você tirar aquilo que Jesus Cristo quer para as pessoas, certo? É você enganar, é você perseguir a verdade, certo? E ali eram as pessoas, eram os sacerdotes, eram os príncipes, eram os principais da igreja, que eram seus primeiros a ensinar, a evangelizar, a fazer o que Jesus fazia e não fizeram. Fizeram o contrário. E muitas vezes a gente vê isso nos dias de hoje. Não tem muita diferença daquela época de Jesus Cristo para os dias de hoje, as perseguições, as injúrias, as infamas, as calúnias, certo? Então isso vem se arrastando tudo junto, de geração em geração, de ano após anos. Não aceite suborno, não aceite a mentira para te tirar da presença de Jesus Cristo. Fique na presença de Jesus, não saia da presença dele, não aceite mentira, não aceite dinheiro, certo? Não se venda a preço barato, fale a verdade, não temas. Jesus disse, está lá no Apocalipse, que os covardes, os mentirosos, os ladrões, não entrarão no reino de Deus. Não roube aquilo que Jesus quer para as pessoas, sabe? Não tire. Você tem que falar em cima da verdade. Somente a verdade. Jesus disse, em verdade vos digo. Certo? Quem examina as escrituras, quem lê as escrituras, sabe do que eu estou falando. Tem que falar a verdade, não pode mentir. Você não pode, certo, enganar as pessoas dizendo, mas ele está falando mentira, que não está. Tem que tomar cuidado. Aqui nas escrituras nós temos exemplos dos guardas que mentiram, que se venderam. E o que aconteceu? Os principais da igreja, sacerdotes, ficaram preocupados com as outras autoridades. O que aconteceu? Mentiram. Que há muitas vezes, certo? São pessoas que não conhecem as escrituras, que não entendem as escrituras, que mentem e fazem todo mundo acreditar, certo? Não acredite em mentira. Não se prostre para mentira, não se prostre para imagem de escultura, não se prostre para Satanás,
certo? Você veja bem, às vezes Satanás, ele está na vida das pessoas, às vezes das 5 da manhã até as 9, 10 horas da noite, trabalhando na vida das pessoas, usando as pessoas, fazendo o que ele quer que as pessoas façam, certo? Jesus nos mostrou como que nós devemos agir na presença de Satanás. Satanás usou as escrituras para querer pegar Jesus e foi derrubado pela própria escritura, certo? Então assim, ó, Satanás não tem chance na sua vida se você não dá espaço para ele, certo? Não deixe o espírito de Satanás tomar conta de sua vida. Não deixe aceitar mentira. Quando uma pessoa chegar até você, querer mentir, querer caluniar, examine as escrituras, abra as escrituras e mostre para ele aonde está o erro dele. Aonde está? Para quê? Para que Satanás, às vezes, ele está dentro de você como se fosse uma sepultura, certo? Ele está ali, grudado em você, como uma orelha. Tem que tomar cuidado, não se deixe enganar, não vá atrás de conversa fiada de Satanás. Se você olhar aqui, vocês vão ver que eu estou falando a verdade, é só examinar as escrituras. Está escrito do capítulo 28, do versículo 11 até o 15. A causa de uma mentira, certo? A causa de uma mentira leva para o inferno multidões, famílias inteiras, certo? Tem famílias que às vezes vão em festa, primeiro vão nessas igrejas pagãs, se ajoelham para os ídolos, aí vão lá, comem aquela comida, aquele alimento imolado aos ídolos, aquele sacrifício, à tarde estão nas festas, estão em baile, levam filhos pequenos, levam filhas pequenas, mas não levam para a igreja, certo? O que disse Jesus? Não proíba as crianças de vir a mim, deixai-os vir. E vocês proíbem, muitas vezes, os seus filhos de ir na igreja evangélica, de aprender a palavra do Senhor, de ficar sentado ouvindo a pregação, das crianças apresentar os louvores para Jesus Cristo, certo? De tirar essa comunhão com Jesus Cristo, certo? Se você pensa que você vai em festa, que você mente, que você aceita essas coisas, como esses soldados aceitaram suborno, vocês estão enganados, vocês vão para o inferno. Esses soldados que aceitaram ser suborno daqueles sacerdotes, daqueles principais da igreja, onde é que eles estão hoje? Onde é que estão essas pessoas hoje? Certo? Então assim, ó, tome cuidado, não vá atrás de mentira, siga Jesus Cristo. Siga a palavra do Senhor, está aqui, ó, as escrituras. 73 livros para você aprender as escrituras, para você examinar, para você saber o que é certo e o que é errado, para você ensinar os seus filhos, certo? Assim, ó, porque Jesus Cristo, se você acreditar nele, o que acontece? Ele não ressuscitou ao terceiro dia, ele pode fazer o quê? Você acha que ele pode estar morto para você dentro da sua vida, mas se você aceitar Jesus Cristo em sua vida, ele vai ressuscitar dentro do seu coração, ele vai ressuscitar em sua vida e você vai ter o entendimento, o compreendimento das escrituras, ele vai te abrir o entendimento e você vai saber o que é certo, sabe? E você vai deixar de fazer o que é errado. Basta você ser uma pessoa boa, não perseguir ninguém, não caluniar ninguém. Certo? Cuidar da sua família, cuidar da sua casa, cuidar dos seus trabalhos, de suas coisas e esquecer a perseguição. Não dê ouvidos a Satanás. Satanás tem a língua comprida. Cuidado com as coisas que Satanás coloca em sua vida. O que Satanás colocou na vida daquele sacerdote, daqueles soldados? Suborno. São pessoas o quê? Subordinadas, são subornos. O que é isso daí? Você aceitar dinheiro. É corrupção. Não existe só a corrupção em aceitar dinheiro. Existe a corrupção de pessoas corrompidas de falar mentira, de fazer vocês acreditar na mentira. O que aconteceu? Aquele soldado, além de aceitar dinheiro, saíram espalhando mentira. Corruptos mentirosos, e é muitas vezes o que acontece nos dias de hoje. É por isso que você tem que ter em casa suas escrituras, você tem que examinar suas escrituras, você tem que pedir ajuda, você tem que ser evangelizado. Assim como Jesus ensinava as pessoas naquela época, assim tem que ser feito hoje. Vocês têm que ser ensinados para vocês saberem o que é certo e o que é errado. Muitas vezes tem pessoas que perseguem, falam coisa de vocês por sem vergonhice, sabe, por querer ficar na alta classe, na alta sociedade,
Mas tome cuidado com isso daí, que isso daí transtorna famílias inteiras e levam vocês para o inferno, tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo vocês não aceitem o suborno da mentira em suas vidas, certo? Não vão atrás de corrupção. Vão para a igreja evangélica. Se vocês pensam que vocês vão para a festa pagando de manhã, que vocês vão para igreja pagando de manhã e fazem baile à tarde, um monte de coisa, vocês vão para o céu. Se vocês morrerem nessa situação, vocês vão para o inferno. Não venha com conversa afiada, com conversa furada, tá bom? Que Jesus mesmo disse nas Escrituras. Povo meu, fugir do pecado. Assim, ó, você tem que procurar a presença de Jesus Cristo em sua vida. Você tem que amar Deus, você tem que amar Jesus Cristo para Ele abrir o teu entendimento, assim como Ele fez com os discípulos. Não se engane, achando que você pratica essas coisas, que você vai nessas festas, nesses bailes pagãos, que você persegue as pessoas, que você faz o que você quiser, que você pensa que você é um salvo, se você morre, você vai para o inferno. Tome cuidado. Você tem que buscar a tua salvação. Certo? Como é que você quer ser uma pessoa salva muitas vezes, que tem muitas vezes, porque eu sou uma pessoa salva. Mas como é que está salva e está nessa terra ainda? Certo? Se amanhã depois você concordar com o erro, a mentira, alguma coisa, se você morre, você vai para o inferno. Tome cuidado. Não se garanta dizendo que você é salvo. Diga assim, ó, eu estou buscando a minha salvação e desejo que você também busque a tua salvação. O que é buscar a tua salvação? É tipo assim, ó, é ensinar vocês da maneira que Jesus ensinou. Jesus não disse, eu venci o mundo e vós também podereis vencer? Se vocês se aproximarem de Jesus, Ele vai se aproximar de vocês. Ele vai ensinar o caminho da verdade para vocês. Tá? Então, não se engane. Não se engane com mentiras, com perseguições de pessoas. Pega essas pessoas, isole da tua vida. Certo? Assim, não vá atrás de querer você dar likezinho para essas pessoas, de que vocês querer dar estátua para essas pessoas, essas coisas que vocês estão enganados. Não se prostre para mentira, não se prostre para Satanás. Não deixe Satanás enganar vocês com mentira. Tomem cuidado. Certo? Examine as escrituras e veja realmente se o que vocês estão fazendo, o que vocês fazem é certo. Tá? Não vão atrás dessas coisas. Não incomode ninguém, não perturbe ninguém. Cuide de suas famílias, cuide de suas casas, de seus trabalhos, certo? Vão na igreja e busquem a salvação, perguntando para quem sabe, para quem entende das escrituras, que ensinem vocês, que dê o significado da revelação, assim como os discípulos faziam naquela época, assim como Paulo era o missionário que saía nas viagens dele e ensinava, assim como Jesus ensinou, assim como a gente vê muitos profetas do tempo antigo, do Velho Testamento, ensinando as pessoas, e as pessoas ali não acreditando, indo para baile, indo para festa, achando que estavam fazendo a coisa certa. E onde que estão essas pessoas hoje? Será que se você continuar por esse caminho, você vai ter qual destino? Qual será o teu destino? Certo? Você pensa que para você, se você vai em festa pagã, se você faz essas coisas, vai ser diferente e você vai para o céu? Me diz uma coisa, naquela época as pessoas faziam praticamente a mesma coisa. E onde é que elas estão hoje? Pode ser que não seja diferente para você. Tá? Agora, se você quer a salvação, se você quer Jesus Cristo em sua vida, vá para uma igreja evangélica, certo? Tome uma atitude, uma posição de homem, uma posição de mulher e aprenda o que é certo para você levar os seus filhos e a sua família para o céu. Salve sua casa, salve sua família, salve seus filhos. Não fique se prostrando para ídolos, para imagem de escultura. Não vão atrás de pessoas mentirosas que estão arrastando multidões e multidões para o inferno e pensem que são certo, que não são. Tome muito cuidado com quem você conversa, com quem te dá conselho, com quem você está ouvindo, coisas que vocês compartilham nas redes sociais. Tome muito cuidado com isso, tá? Que isso aí é coisa de Satanás. Isso é coisa do demônio que está na vida das pessoas que muitas vezes não buscam a verdade, não buscam se livrar. Estão cada vez mais agarradas com Satanás. Estão acorrentados junto com ele e não sabem como se livrar. Tá bom? Deixe de lado a arrogância, a perseguição e busque a Jesus Cristo. Busque o amor verdadeiro, que é o conhecimento da palavra. Se afaste de Satanás, se afaste da mentira. Saia desse caminho. Não persiga por esse caminho. O que aconteceu ali com Pedro, quando Pedro negou a Jesus? Jesus olhou para ele e ele se lembrou das palavras que Jesus disse para ele.
E naquele dia que você estiver na presença do Senhor Jesus Cristo, você vai se lembrar das palavras do Senhor Jesus em sua vida, e você vai se lembrar de todo o teu erro, você vai se lembrar de toda a tua perseguição, certo? Nada vai ficar impune, nada vai ficar. Você vai ter que se explicar para o Senhor cada pensamento teu, cada palavra tua que você disse contra uma pessoa que você pensou, que às vezes você levanta de manhã pensando mal, planejando mal, e não dorme à noite sem querer saber o mal ou fazer o mal para alguma pessoa. Não acuse ninguém, certo? Que da mesma forma que você acusa uma pessoa, que você incrimina uma pessoa, esse mal vai cair sobre a sua cabeça, certo? Aquela negação de Pedro, aquela negação que Pedro disse, que Jesus disse para Pedro assim: antes que o galo cante, me negarás. O que aconteceu? Caiu na cabeça dele, certo? O peso da consciência vai cair sobre sua cabeça, vai chorar amargamente na presença do Senhor Jesus Cristo, mas vai ser tarde demais para o reconhecimento, para você saber que Ele é uma pessoa justa e verdadeira, que Ele é o Filho de Deus, o Filho do Todo-Poderoso. Não se esqueça, Deus tem um filho, certo? E Jesus Cristo tem um pai, e Ele morreu na cruz para te salvar. Não foi uma imagem de escultura, não foi nem um homem nem ninguém, foi Jesus, o Filho de Deus. Desceu na terra, homem, nasceu homem, foi verdadeiro, foi macho para morrer na cruz para te salvar. Não seja um covarde, perseguidor, mentiroso, que leva a sua família para esses lugares de idolatria, de prostituição, de pecado, de festas pagãs, tá? Que você está se arrastando e está arrastando a todos para o inferno. Não vão atrás de mentira, se afaste disso, não se vendo por essas coisas. Pegue o que você tem, o teu coração, e se encha com a presença de Jesus Cristo em sua vida, certo? Não siga maus conselhos, examine as escrituras, tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, nesse dia, Ele venha trabalhar em sua vida, Ele venha em seu coração, que Ele manifeste o poder dEle dentro da sua vida, que você cresça espiritualmente, que você ame seus filhos de verdade, tá bom? Deixe Jesus trabalhar em sua vida. Não vá atrás de mentira, certo? E quando uma pessoa chegar na sua casa, ela tem que chegar com as escrituras. Ela tem que abrir as escrituras e ensinar você, como Jesus fazia, certo? Tem que ensinar, tem que ensinar. A pessoa, para evangelizar, ela tem que ensinar o significado dos versículos, certo? Se uma pessoa chegar na tua casa e entregar um livro, ela não está te evangelizando, ela só simplesmente está te entregando um livro, certo? A pessoa, para chegar na tua casa, ela tem que chegar com as escrituras, ela tem que abrir as escrituras e dar as revelações dos significados para você. Então assim, ó, não faça como aquelas pessoas fizeram, não enterre Jesus, não pise em cima de Jesus, não ponha uma pedra em Jesus. Receba Jesus em sua vida vivo, certo? Porque Jesus é o Filho de Deus e Ele está no céu vivo. Ele não está morto como essas imagens de escultura feito por gesso, feito de plástico, feito de pau, feito de pedra. Jesus é vivo, Jesus é homem, Jesus é uma boa pessoa, certo? Jesus tem um bom coração, Ele ama a todos, assim como Deus ama a todos, certo? Então assim, ó, siga a presença da pessoa que te faz bem, siga Jesus, porque quem vai te levar para o céu, quem te conduz ao caminho do céu é Jesus, não são pessoas e não são essas imagens de esculturas para que vocês, aquelas que vocês se prostam, e essas imagens de esculturas que vocês acendem vela, certo? Isso nada adianta, isso é obra morta, a fé de vocês é inválida, tudo que vocês fazem dessa forma é inválido. Você só é um cristão, você só é uma pessoa evangélica a partir do momento que você aceitar Jesus, que você se batizar, certo? Enquanto você estiver nessa prática, você é um pagão e você não tem Jesus em sua vida. Jesus ama você, Deus ama você. Ele não quer o teu mal. O que Ele quer é que você saia desse pecado que você está cometendo, desse erro, e siga Ele, certo? Eu também digo para vocês, em nome de Jesus Cristo, que vocês sejam cheios do conhecimento, cheios da sabedoria do Senhor Jesus, tá bom? Eu não tenho nada contra vocês, amo vocês da forma que Jesus ama. Não sei se eu amo da forma errada, mas eu procuro amar, tá bom? E ensinar e falar a verdade, tá bom? Porque o que Jesus quer de nossa vida é a sinceridade e a verdade, tá bom? Eu desejo a todos, a cada um de vocês, a cada homem, a cada mulher que tem filhos, que tem filhas, de geração em geração, ensine seus filhos, ensine suas filhas, sim, ensine um
ao outro dentro de casa e se coloque na presença de Jesus Cristo, tá bom? Fujam do pecado, fujam da idolatria. Saiam por esse caminho, que esse caminho vai levar vocês para o inferno, assim como aconteceu com muitos, tá bom? Então assim, ó, não enterre Jesus. Se você faz essas coisas, vocês estão enterrando Jesus, certo? Jesus ama vocês. Deus ama vocês, mas o que ele não quer é que vocês façam essas coisas. Então não façam isso. Não vão atrás dessas coisas. Examine as escrituras, tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, vocês tenham um excelente dia hoje, sejam abençoados, examine as escrituras. Se dobrem seus joelhos e orem e peçam perdão para Deus das suas injúrias, das suas perseguições, das suas mentiras, das suas coisas erradas que vocês fazem, que Deus perdoa, que Jesus perdoa. Aceitem Jesus em sua vida, vão para uma igreja evangélica e salvem seus filhos e suas filhas, salvem suas famílias. Certo? Porque Jesus ama aquele a quem ama ao próximo, tá bom? E eu amo vocês e desejo tudo de bom para vocês. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados, tá bom?